Observatório de Cultura Alimentar, do qual a Fundação tem uma parceria, do qual eu honradamente faço parte, que é um programa de pesquisa, de extensão e estudos da Universidade Estadual do Ceará, interdisciplinar, coordenado pela professora Cadma, e é um instrumento também da pós-graduação da Sociologia, do Departamento de Pós-Graduação de Sociologia da Universidade Estadual do Ceará. Desejar a todos e todas um bom dia, mais um módulo nosso, né, desse tema, os serviços ecossistêmicos e a agricultura familiar. Nós vamos fazer uma pequena introdução aqui. Depois nós teremos uma pequena palestra de 15 minutos da professora Cristina Facchini. A professora Cristina Facchini é pesquisadora, tem pós-doutorado nessa área de alimentos, é do Instituto Agronômico de Campinas, e ela vai falar sobre o patrimônio alimentar e as mudanças climáticas. É curto a introdução dela, de 15 a 18 minutos, e, para fechar esse processo, o nosso professor, tá certo? O nosso convidado principal de hoje terá o maior tempo, tá certo? Que é o professor Roberto, que é professor, é historiador, tá certo? É um militante social, é chefe, não gosta de ser chamado, é cozinheiro, fabuloso, tem uma trajetória de professor universitário, de professor de curso de profissionalização, do Instituto Federal de Educação, do OCA, tá certo? E um pesquisador, né, muito envolvido na cultura alimentar do Nordeste, especificamente do estado do Ceará, tá certo? E tem uma trajetória de vida muito rica para dividir aqui conosco hoje, como um dos convidados desse nosso curso, e um patrimônio também do curso de Gastronomia do Instituto Federal de Educação de Baturité, do qual ele é professor, que fez 10 anos ontem, se eu não... O professor Roberto pode me corrigir. Agradecendo a todos, nós vamos começar, pedindo a Aurit para descompartilhar aqui, me autorizar a compartilhar, tá certo? Lembrando aqueles que desejam receber certificados, por favor, mantenham o e-mail, mande o WhatsApp. Aqueles que desejam receber os links dos vídeos e a documentação também, né? A literatura que coloca o e-mail ou o zap. E eu vou compartilhar aqui, deixa eu abrir ela aqui, a nossa apresentação básica, tá certo? Que nós temos aqui o eixo central desse nosso curso, tá certo? Que são os sistemas ecoalimentares, né? E isso é baseado numa síntese, né, do documento do TIB, um relatório de fundamentos científicos e econômicos da agricultura e da alimentação. Isso também está baseado num documento que é o Diagnóstico da Biodiversidade Brasileira e os Serviços Ambientais. Quem ainda não tiver essa literatura, documentos, por favor, é só pedir que a Aurinet envie logo após o curso. Tá certo? Nós vamos voltar... Esse aqui é uma questão central para... desculpe. Para nós hoje, são serviços que a natureza nos entrega, em qualquer ecossistema do planeta. E hoje nós vamos falar muito daquilo que é uma questão fundamental, que é a provisão de alimento. A Terra, a Mãe Terra, a biosfera, ela nos entrega esses serviços, são produção científica sobre isso, sobre os tipos de ecossistemas, mas aqui é uma síntese em português, e o alimento é um dos principais, ou talvez o principal serviço que a natureza nos entrega, né? E hoje nós vamos falar sobre cultura alimentar, sobre mudanças climáticas, sobre memória. E alguns estudiosos dizem, né, lendo um documento sobre resiliência de ontem, esse livro aqui, alguns estudiosos apontam a memória
dos sistemas socioecológicos, na paisagem e no território que você vive, e que você ajudou a construir e a modificar. Ou na cidade, nós estamos modificando, todo dia nós modificamos a cidade do qual vivemos. Modificamos porque respiramos o ar dessa cidade, nos modificamos porque caminhamos, porque produzimos resíduos, porque nos alimentamos da paisagem, dos prédios, dos alimentos, porque construímos na cidade, né? Veja a sobra de um restaurante. Então, isso nos traz memórias em torno do alimento, né? Mas a Terra nos dá uma outra provisão, que é um projeto que nós estamos iniciando agora também no Baturité, em torno das nascentes, os produtores de água, que é a provisão de água. E o professor Roberto, que é o especialista dessa área, vai poder falar para a gente que, ao dominar o fogo, que foi um primeiro elemento para fazer comida assada, e depois, ao dominar a água e cozinhar a água, o alimento, numa tal de panela ou numa tal de pedra, tá certo? A água passou a ter uma importância enorme no processo da alimentação e da nossa memória. Os territórios que vivemos, a natureza nos dá água. E água, inclusive, para produzir alimentos e água para fazer, cozinhar, transformar alimentos. Tá certo? E ela dá também, esses serviços ambientais, ela dá a polinização. 70% de todo o alimento do planeta é polinizado pelos insetos nativos da biodiversidade. Então, esses pesquisadores, eles falam exatamente isso. Escolha qualquer território onde você teve uma relação, nosso aluno, nosso parceiro, os nossos ouvintes do Facebook, é Tauá, mas pode ser o Mato Grosso, pode ser aquela zona de cana-de-açúcar, lá de Campos, no Rio de Janeiro, ou pode ser a zona do Piqui, aqui no Cariri, né? Ou pode ser o nosso Baturité, o nosso Quixadá, Banabuiú, com suas cajás maravilhosas. Esse território, essas paisagens e esse serviço de alimentos, isso não vai deixando memórias. Essas memórias dessas paisagens. E um arquiteto, que eu uso muito dele, e o transformei para a área rural, o Albert, de 1440, o pai da arquitetura, praticamente considerado o pai da arquitetura moderna, europeia, né, civilizatória aqui desse mundo mais novo, né, que não é o mundo mais antigo, asiático, ele diz que cada prédio que desaparece, cada rua que é transformada de forma drástica, é como se arrancasse um pedaço do nosso corpo, da nossa afetividade, da nossa memória em relação à cidade. Nós precisamos e temos internalizado em nossa atividade cognitiva de pensamento essas memórias desses sense of place, ou seja, o senso do lugar. E nos territórios alimentares, essa memória está ligada também a essas paisagens. As lindas cajaranas, as lindas mangueiras, as lindas oiticicas de beira de rio, os lindos pau-d'arcos, as lindas mangueiras, do qual joguei bola na Praça da Gentilândia e ainda comia. Jogava bola e ainda merendava. Olha o que, é que a natureza nos dava. O campo de futebol, bem naquela praça que virou uma quadra, que era de areia, e nos alimentava. Isso são memórias dos territórios e da cultura alimentar. E, na medida que esses territórios são ameaçados, em parte pela agricultura predatória, pela ocupação, pela pecuária, pelas mudanças climáticas, pela desertificação, essa memória, além do alimento que está ameaçado, a memória afetiva nossa está ameaçada em torno desses territórios, em torno desses alimentos. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado, o senso do lugar, o senso da paisagem, dos riachos, o Riacho das Almas, em Itapipoca, onde eu tive boa parte da minha infância, as corridas que a gente fazia na Mata Atlântica, lá para os picos, era um dia todo para correr até o pico da serra, e nós nos alimentávamos com os alimentos que tinha dos saputis, do genipapo, azedo, que até hoje essa coisa azeda do genipapo está na minha memória afetiva. Mas isso está ligado à água.
está ligada aos solos, está ligada aos alimentos nesse território. E está ligada a uma cultura. Não só uma cultura alimentar, mas também uma cultura da paisagem, uma cultura do território. E aqui dentro desses serviços ambientais, tá certo? A natureza é tão sábia no seu serviço que ela trata a água, ela recupera a água. A água que chega poluída no Cocó, determinada época do ano, o mangue, todo o sistema, essa água vai chegar, lá no final da barra, vai chegar limpa, segundo os estudos no período chuvoso ainda, não mais, porque o rio perdeu sua capacidade, são muitos dejetos. No período de verão, ela trata a água, tá certo? Mas tem um serviço que é que nós vamos tratar muito aqui hoje, que é o serviço cultural. Tá aqui, ó, tem um serviço das espécies, ela dá alimento, ela regula a água, ela regula clima. São vários serviços em qualquer território. Tá certo? Os mangues evitam cheias, enchentes em cidades. Os mangues são os estuários de produção marinha de peixes e outros alimentos do mar. Mas tem um serviço que é fabuloso, que é difícil de medir, é impossível de medir, que é o serviço cultural. É o último serviço que está colocado. Tem o serviço cultural do turismo, tem o serviço cultural da recreação, né? Tem o serviço cultural da apreciação estética, tem o serviço cultural da experiência espiritual. E eu tenho abordado isso, o serviço cultural do alimento e da paisagem do território em torno do alimento. E ele é tão forte que, quando às vezes cada um de nós tem um alimento que nos leva à nossa memória. É uma atividade cerebral cognitiva. A minha, uma deles, é a manga-espada. Em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar que eu tiver, comer uma manga-espada, não sou eu, é minha atividade cognitiva, os manguezais da Dona Teresa Barroso, lá em Itapipoca, que, infelizmente, foram todos destruídos. Tá certo? E aquela paisagem, aquela memória, quando eu passo hoje lá e vejo toda aquela destruição, aquela urbanização, isso me falta, me deixa. Então, o alimento, o professor vai falar disso, ele é muito mais só a necessidade de nos alimentar em termos de energia disso. Ele é uma espiritualidade, ele está ligado a sistemas religiosos, a culturas, a hábitos, a tradições, aos nossos ancestrais. Isso está diretamente ligado ao território, à paisagem, à biodiversidade. Ela é a base do alimento. Muitos que trabalham com agricultura acham que podem montar uma fábrica de alimentos. A fábrica de alimento é a biodiversidade, é a natureza, é a água da natureza, é o solo da natureza. O alimento ele não surge de uma fábrica, ele surge da vida. E da vida das relações entre os seres humanos, tá certo? E a natureza. E aí eu vou passando, já para passar para a professora, é mais isso aqui. Né? O alimento é essa relação entre o capital natural e os seres humanos, e a biodiversidade. O que é empacotado depois é detalhe. O que é vendido depois é detalhe. Ele é um resultado desse território, e os seres humanos constroem território e se constrói ao mesmo tempo. Isso leva a uma memória e a uma cultura alimentar fabulosa. E tem ancestralidade, saberes. Né? Então, eu encerro por aqui. Espero que não tenha me alongado nisso. E agora vou tentar compartilhar essa introdução. Ou não sei se o professor, quebrando o protocolo, vamos quebrar o protocolo. Se o professor já quiser entrar com sua apresentação, o vídeo está guardado, nós podemos mostrar o vídeo depois. O professor escolhe. Dalberto, eu até falei anteriormente, eu não me preparei aqui me preparei para uma conversa. Ótimo, tranquilo, professor. Mas não montei uma apresentação, né, slides, mas aí eu já acertei que eu vou fazer essa conversa, mas na sequência eu vou elaborar um material, uma síntese da conversa e entregar para vocês compartilharem com as pessoas. Ótimo. E quando a gente fala de cultura alimentar, de alimento, de comida, de território, enfim,
eu acho que a conversa, né, embaixo da mangueira, conversa na calçada, nos remete muito a isso, a essa memória. Eu pensei muito em conversar nessa perspectiva. Óbvio que trazer mais, mas numa conversa. E aí a gente compartilha um material mais sistematizado na sequência. Ótimo. Então, a gente apresenta o vídeo da professora, que é curtinho, e depois iniciamos essa conversa de rua, de cozinha, de calçada, né? Como a gente fez lá no Pirambu, naquela oficina do Ceará Organic Food. Eu acho que Exatamente, em torno de uma garrafa de café, de preferência um café do maciço. do Assis. Isso é um aspecto que o Roberto tem trazido muito. Eu tenho acompanhado algumas apresentações dele. A cultura alimentar em torno, e os saberes em torno das conversas. Tá certo? E é isso que a gente vai voltar. Vou fazer aqui o compartilhamento, então. É a professora, voltando a dizer, nós temos a professora Cristina Facchini, é pesquisadora, é pós-doc do Instituto Agronômico de Campinas. Aqui é uma palestra interdisciplinar, organizada pelo NEPAM, que é o Núcleo de Pesquisa Meio Ambiente Interdisciplinar Floresta da Unicamp. Tá certo? Então, a gente vai ver aqui se eu consigo. Tem que ter o som. Aqui eu vou ampliar. Deu certo? Como importantes instrumentos para a gente... Vou passar aqui um pouquinho. As relações de causa e efeito, na análise dos efeitos sobre a conservação do café. Voltou aqui, eu vou trazer aqui para... E, sobretudo, desse colar aqui, que é... Fica melhor... Um minuto. Desculpe. Pronto. Acho que agora eu acertei. Então, vamos compartilhar um minutozinho. Ele está aqui, compartilhando. Vamos aqui. E é atualmente pesquisadora, além de ser pós-doc no NEPAM, ela é pesquisadora do Instituto Agronômico aqui de Campinas, Capão Bonito. Cris, acho que fique à vontade, o título da sua fala é Patrimônio Alimentar e Mudanças Climáticas, você tem 20 minutinhos, eu vou avisá-la mais ou menos 5 minutos antes de terminar, tá bom? Fique à vontade. Tá bom, Aline, muito obrigada. Eu acho que eu vou terminar antes disso, a minha fala é bastante sucinta, mas eu gostaria de estar aqui, é um prazer estar compondo essa mesa, uma surpresa também, porque eu acho que essa apresentação que eu trouxe, ela dialoga bastante com a fala do Luciano, e é um prazer poder trocar e intercambiar esses conhecimentos. Desde que eu terminei o doutorado no NEPAM, em 2017, eu tenho trabalhado com o tema de patrimônio alimentar e agrobiodiversidade, especificamente na região de Capão Bonito, sudoeste paulista, e em especial com a questão do levantamento de variedades de sementes de milhos crioulos na região e do patrimônio alimentar, da importância das práticas alimentares ao redor da farinha de milho e milho verde, né? E a partir disso, eu recebi esse convite, porque eu estou, desde o ano passado, fazendo pós-doc aqui no NAMPAM, associado a isso, e o ano passado, a Aline, desde que eu ingressei no pós-doutorado, a Aline me convidou e me trouxe esse desafio de começar esse diálogo a respeito do patrimônio alimentar e agrobiodiversidade com as mudanças climáticas. A gente realizou um seminário no ano passado sobre isso, que foi bastante interessante, e a minha fala aqui é trazer um pouco dessa abordagem, o que existe de estudos dentro da abordagem e dessa interação entre o patrimônio alimentar e a agrobiodiversidade. Então, vou compartilhar com vocês aqui agora a minha apresentação. Espera aí que eu não estou achando, só um minutinho. Pronto. Só um minuto. Aí foi. Bom, bem se sabe que a agricultura ela tem uma relação direta com as características climáticas, né? Ao mesmo tempo que ela é altamente dependente
o clima impacta diretamente a agricultura, a própria produção intensiva e globalizada de alimentos, ela catalisa a velocidade sobre as mudanças climáticas, né? Um estudo publicado em 2018 na Science mostra, né, que a cadeia de produção de alimentos, ela cria hoje aproximadamente 13 bilhões de toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono, que representa 26% das emissões antropogênicas dos gases de efeito estufa. As mudanças climáticas têm um impacto na agricultura, né, sobre o aumento de temperatura, severidade de eventos extremos, ritmo de crescimento de plantas, severidade de pragas, ela pode trazer inúmeras alterações e impactos para a agricultura. Mais especificamente, as emissões podem afetar fundamentalmente a composição de espécies dos ecossistemas naturais, redução da biodiversidade e resiliência ecológica, né? Ela ameaça a subsistência de espécies endêmicas e, especificamente na nossa fala, essa mudança climática, ela afeta a perda da diversidade de culturas agrícolas. Mas é por isso também que ela é uma razão para conservar e para levantarmos a questão da importância da conservação de variedades de culturas agrícolas e formas sustentáveis de produção. Como disse Cris, Luciano. Oi. Desculpa, se você quiser, eu acho que não está no módulo cheio a sua apresentação, e aí talvez as pessoas que estão nos assistindo tenham dificuldade no tamanho da letra, eu falo. Tá. Entendi. É que para mim está apresentando como cheio, então cheio. Vou tentar trocar a forma de compartilhamento. Só um minutinho. Não, tudo bem. Qualquer coisa, não se preocupe, a gente continua assim sem nenhum problema, tá? Tá, deixa eu ver, eu vou agora fazer assim, só um minuto que eu vou ver se eu consigo, só preciso que você me fale se vai dar certo, tá? Pode deixar, eu aviso. Peraí, tá aparecendo agora? Ainda não. Então, peraí, é que a outra vez estava dando certo, a gente testou e estava dando certo. Esse é o charme das lives e... Agora, veja se está dando certo. Acho que, olha, ele carregou, mas ele está no módulo, como se fosse sua visualização, né? Pois é, que coisa, só um minutinho. Mas qualquer coisa, se você quiser continuar, fique à vontade. Qualquer coisa, uma letra maior, não sei. Vamos lá. Porque... Deixa eu ver se agora vai. Veja agora. Foi? Foi? Tá bom. Super obrigada, desculpa. Imagina, desculpa. Imagina. Então, eu estava voltando, né? Como o próprio Luciano disse, né? O efeito a pandemia veio nos trazer essa questão iminente do risco na segurança alimentar, mas as próprias mudanças climáticas, elas reforçam também ambos, né, essa necessidade de pensarmos sistemas alimentares mais sustentáveis, a importância da alimentação mais saudável, comer com mais diversidade, com bases mais nutritivas, respeitando a produção sustentável, aspectos da sazonalidade e a oferta local de produtos. E o conhecimento do patrimônio alimentar e das práticas associadas à agrobiodiversidade, eles são importantes fontes de adaptação e mitigação dessa realidade. Então, a prática da agricultura, ela tem mais de 10 mil anos, né? E a bagagem de conhecimento sobre essa diversidade de produção do alimento, ela é vasta. O patrimônio, eu costumo dizer que o patrimônio alimentar, o agroalimentar, é um exercício de valorização de tudo aquilo que recebemos, queremos conservar e transmitir sobre esse processo, os múltiplos processos de produção e conhecimento e produção do alimento até o prato. Ele envolve conhecimentos e práticas em termos de agricultura até a preparação dos alimentos e podem englobar tanto os aspectos materiais, alimentos, artefatos, utensílios, como imateriais, as práticas e os saberes. Dentro da chave conceitual do patrimônio agroalimentar, existem várias formas de valorização e proteção desse patrimônio, né? Desde o patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado a esse patrimônio genético, os sistemas tradicionais de produção agrícola e as próprias receitas e saberes associados ao alimento.
No Brasil, tanto o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, os sistemas tradicionais agrícolas e as receitas e saberes e ofícios associados ao alimento estão dentro do reconhecimento da salvaguarda do patrimônio material pelo IFAM. E o patrimônio genético, ele tem, e o conhecimento tradicional associado ainda é protegido pela Lei da Biodiversidade no Brasil, que é correspondente à Convenção da Biodiversidade, né? Bom, em cada um desses aspectos, eu vou falar um pouco de como eles interagem com essa questão da mudança climática, né? Existem mais de 30 mil espécies de plantas que já foram catalogadas no mundo como comestíveis, disponíveis na natureza. 7 mil foram cultivadas para produzir alimentos. 170 culturas agrícolas atualmente são cultivadas em escala comercial, sendo que aproximadamente 40% da nossa ingestão calórica mundial vem do arroz, do trigo e do milho. Então, quer dizer, diante de uma enorme diversidade de possibilidades alimentares, nós temos uma base alimentar bastante reduzida. A agrobiodiversidade é essa parcela da diversidade utilizada pelo homem na agricultura ou em práticas correlatas na natureza, de forma domesticada ou semi-domesticada. Ela inclui também, além da alimentação, as questões das plantas ornamentais, fibras aromáticas e medicinais. Então, tudo aquilo que o Luciano estava apresentando para a gente anteriormente, né, e fazendo esse questionamento em relação aos impactos das mudanças climáticas na cultura indígena, né, nessas aldeias, tem muito a ver com a questão desse impacto sobre a agrobiodiversidade local. E a conservação dessa agrobiodiversidade, ela é essencial para a segurança alimentar global, e as raças locais, né, elas constituem uma fonte importante de variabilidade genética, pois elas possuem um elevado potencial de adaptação às condições ambientais específicas, mas também pensar na mitigação de mudanças climáticas envolve não somente conservar a diversidade genética, senão os conhecimentos associados à produção desses alimentos ou dessas plantas, né? Então, quando a gente pensa na importância da manutenção, existem 3 tipos de estratégias dessa manutenção da agrobiodiversidade, né? As estratégias in situ ou on-farm, né? A estratégia in situ, ela armazena esse patrimônio genético em bancos de germoplasma. A estratégia in situ, ela mantém esse patrimônio genético em áreas protegidas, e a estratégia on-farm é a manutenção da agrobiodiversidade no próprio local onde os agricultores familiares ou comunidades tradicionais mantêm a sua vida e mantêm esse patrimônio vivo. E, quer dizer, no mundo existem mais de 1.700 bancos de germoplasma dessas coleções. Um deles é uma estratégia bastante conhecida, esse cofre de sementes, né, da Noruega, em parceria com a FAO, que inclusive já sofreu um alagamento devido ao degelo, que foi inesperado, porque ele foi estrategicamente pensado nesse local para a conservação, mas esse local mesmo já sofreu um alagamento devido ao degelo. Então, além dessas questões, a questão da manutenção desse patrimônio genético in situ, ela retira o patrimônio genético do ambiente e congela também esse processo contínuo de adaptação desse patrimônio às mudanças climáticas, devido ao conhecimento que as próprias comunidades têm e selecionam desse material e vão constantemente plantando e replantando, né? Então, eu volto à pergunta, inclusive, ao Luciano, por exemplo, né, que além de a gente pensar como essa mudança climática impacta as comunidades, todo o material da agrobiodiversidade nessas comunidades, como a própria comunidade percebe essas mudanças, e em alguns materiais que por exemplo, milho, feijão, abóbora, em que se planta constantemente, né, o manejo é anual, como eles percebem e realizam essa seleção? Quais são os conhecimentos que eles têm associados a isso, que colaboram para essa adaptação a essas novas realidades, né? Então, a estratégia on-farm, que é essa estratégia da manutenção desse patrimônio genético no local, ela envolve
constantes adaptações a essas diferentes realidades, né? Inclusive, todos esses materiais, existe uma prática cultural de troca desses materiais, o que também favorece essa manutenção da variabilidade genética. E esses são alguns dos exemplos de políticas públicas, inclusive, para pensar essa questão da mudança climática, dialogar essa importância da mudança climática com essas comunidades que mantêm essa agrobiodiversidade no local e em seus territórios. Uma agenda de pesquisa importante para isso envolve, inclusive, um estudo sobre políticas públicas existentes para essas comunidades tradicionais, o risco iminente da manutenção dessas comunidades na própria terra, eu acho que isso é muito importante de ser dito, né? E a necessidade de caracterização, avaliação e disponibilidade desses materiais nesse próprio local. Os sistemas agrícolas, eles também são importante fonte de conhecimento de sistemas diferentes, né, de produção agrícola, em que é possível a produção de alimentos e a manutenção da biodiversidade no local, e eles trabalham dentro de uma abordagem do que a gente chama do land sharing, né, da disponibilidade e da estudos em que seja possível, em um mesmo território, você ter a produção sustentável de formas de produção agrícolas com a manutenção da biodiversidade. No Brasil, o IFAM reconhece o sistema agrícola quilombola do sistema agrícola do Rio Negro, e internacionalmente o sistema tradicional dos apanhadores de sempre-vivas em Minas Gerais também é conhecido pela FAO. E, por último, a questão do patrimônio alimentar, das próprias elaborações das dietas, né? E como essas dietas, reconhecidas como patrimônio material, também estão associadas a dietas sustentáveis, né? O que são dietas sustentáveis? São aquelas dietas com baixo impacto ambiental, que contribuem para a segurança alimentar e nutricional, para uma vida saudável para gerações presentes e futuras. Elas são dietas que, dentro desse conceito, protegem a biodiversidade, são culturalmente aceitáveis, disponíveis, economicamente justas, nutricionalmente adequadas e otimizam recursos naturais e humanos, né? E existem estudos, vou citar agora a dieta mediterrânea, que é reconhecida como patrimônio mundial, né, e que já existem inúmeros estudos dessa associação do patrimônio imaterial com a dieta sustentável, porque ela tem menor pegada de carbono, menor pegada hídrica, reduz o efeito estufa e tantos outros indicadores possíveis de se elencar dentro de quando se realiza um estudo sobre isso, em que é importante realizar essa associação do patrimônio imaterial associado às dietas com esses estudos das dietas sustentáveis, e que, portanto, também implicam numa redução desse avanço das mudanças climáticas e mitigações para elas, né? É isso, eu acho que com isso eu queria trouxe apenas esse apanhado de possibilidades de estudos associados ao patrimônio alimentar e à agrobiodiversidade, e agradeço mais uma vez. Foi curtinho, né? Eu acho que não foi cansativo. Deixa eu ver aqui. Foi curtinho, não foi cansativo, né? É um brief, tem o nome da professora. E o material que agora nós vamos abrir para o professor Roberto, comentários, reflexões. Mas antes, só compartilhando isso aqui, que é o material que vai hoje para vocês, tem um pouco a ver com isso, que é esse da Fundação IT das Nações Unidas, que é a dieta saudável a partir de sistemas alimentares sustentáveis. O alimento, o planeta e a saúde humana. Isso é um documento de 2019, mas muito atual, um estudo de 4 anos, de mais de 40 pesquisadores. Nós vamos ter que alimentar 10 bilhões de pessoas. E aqui tem um quadro interessante. Na última aula, a gente vai passar por essa apostila,
para não tomar o tempo aqui hoje, que é esse quadro aqui, foi pego por continente, né, o que é que cada continente consome mais, e para vocês terem uma ideia, em torno de 11 milhões de pessoas morrem prematuramente por ano devido à má alimentação. E esse estudo é um dos primeiros estudos que linka a situação do planeta, a saúde do planeta em cada território e o sistema alimentar e a saúde humana. Mas isso já vai com uma apostila hoje, ele está todo em português, e é só vocês confirmarem, e ela vai mandar também para quem já está na lista. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao professor Roberto. Obrigado, Adalberto. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Super bem, professor. Achei aí a conversa, né, a explanação da professora Cristina Facchini muito boa, muito precisa, muito valiosa, né, e mesmo essa ligação que ela fez aí, né, das mudanças climáticas e a questão do patrimônio alimentar é algo central para nós hoje. É preciso pensar desse ponto de vista, né? E nessa perspectiva, eu acho que se soma profundamente ao que eu quero conversar. Mais uma vez, eu quero dizer que eu não vou nesse momento apresentar nenhum slide, mas vamos mais dialogar aqui sobre alguns elementos, mas que se somam diretamente a essa perspectiva tão significativa, tão importante que a professora Cristina traz, né? Primeiro, reconhecer que nós estamos atravessando, já tem um tempo, um processo profundamente nefasto de mudanças climáticas, que tem uma relação direta com a questão alimentar, né, nas formas de produzir e os interesses por trás, né, da produção em larga escala, das monoculturas, etc., né? E essa relação, digamos, que isso tem com o patrimônio alimentar. E falar de patrimônio alimentar é uma outra grande necessidade, em particular em regiões, em comunidades, em sociedades propriamente ditas, em que a própria estrutura montada historicamente dentro das sociedades nos levam a pensar ou a não pensar, talvez seja mais correto dizer dessa maneira, a não pensar a relevância, primeiro, não pensar o que é cultura alimentar e, consequentemente, não dar a isso a real importância e o real valor que possui. E isso é muito complicado, assim como as mudanças climáticas, elas são profundamente nefastas, essa nossa, como eu posso dizer, essa nossa inércia, essa nossa paralisia de não parar para refletir, nos leva muitas vezes a não valorizar, a não ter a condição de perceber a relevância de determinadas estruturas. Ainda hoje, e aí eu sei que existem pessoas aqui de diversos lugares, inclusive de fora do estado do Ceará, mas nós estamos falando daqui do Ceará, nós reproduzimos ainda muito algo que foi histórica e culturalmente construído, que é a ideia de quando pensamos comida, consequentemente pensamos alimentação, nós fazemos uma separação entre comida de rico e comida de pobre. E essa separação não tem a ver somente com uma questão de classes sociais, de poder aquisitivo, de poder econômico. Tem a ver com valorização. Tem valor aquilo que é considerado comida de rico. Aquilo que é considerado comida de pobre é, por nós mesmos, de uma maneira geral, desvalorizado. A própria instituição de comida de rico e comida de pobre já cria essa separação e esse processo diferenciador e desvalorizador, porque o que é a tal comida de pobre, né, é a comida de verdade, é a comida de tradição, é a comida de raiz, é a comida vinculada aos territórios, às comunidades, as gentes que ocupam os diversos territórios dentro do território, né? Porque também é muito importante pensar dessa maneira.
certo? Pensar dessa forma. Existem diversos territórios dentro do próprio território. Se eu penso o sertão central do Ceará, ele não é o mesmo de um lugar a outro, de uma ponta a outra. Posso, de uma maneira bem lúdica até, dizer que existem sertões dentro do próprio sertão. E assim vai. Né? Então, esse processo ele é muito importante de ser refletido, importante de ser pensado, da gente poder dialogar e refletir sobre isso. O que é cultura alimentar? Qual a relação que aí a professora Cristina traz entre mudanças climáticas e patrimônio alimentar? Ela não trouxe a expressão cultura alimentar, trouxe patrimônio, mas o patrimônio alimentar está diretamente inserido na cultura alimentar dos povos e das gentes, né? Para usar realmente nessa terminologia de plural, certo? Do plural no sentido macro, mas também no sentido local, no sentido menor, né? Digamos assim. Então, essa conversa, eu acho que ela é muito importante, e por isso eu pensei mesmo dentro de uma lógica de conversa, né, tentando nesses tempos de distanciamento que nós estamos, né, a tecnologia de alguma maneira nos aproxima, mas é muito diferente. Nós que somos cearenses, nós somos do afeto, do abraço, do cheiro, do toque, né? É uma coisa que faz parte da nossa tradição, da nossa cultura, e nós estamos, em certa medida, presos a esse viés tecnológico. Mas é o que nós temos para o momento e a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. Parabenizar a Fundação, na pessoa do Adalberto e de todas as demais que compõem a Fundação CEPEMA, por essa iniciativa desse curso de formação, né, porque todas as temáticas trazidas até agora e as que virão posteriormente são de profunda relevância, são extremamente necessárias para o momento que não só que o planeta vive, né? Eu acho que a gente ganhou cada vez mais uma noção de vida planetária. É até contraditório dizer isso, mas, né, a pandemia nos trouxe a noção de que há um planeta que vive uma crise que os ambientalistas e as ambientalistas já vêm gritando há muito tempo sobre mudanças climáticas, as ameaças da vida sobre o planeta. E essa pandemia, me parece que ela trouxe uma noção mais para perto de nós, a noção de planetária mesmo, porque o problema que a gente vive aqui, ele pode ser mais grave, mas ele tá replicado mundialmente, né, planetariamente. Então essas reflexões, elas precisam ser feitas, e aí, mais uma vez, o meu parabéns à Fundação pela iniciativa, elas são extremamente importantes, extremamente relevantes. E quando essas discussões que dizem respeito a formas de produzir, a logísticas diversas, as relações com mudanças climáticas, discutir patrimônio alimentar, hoje eu não tenho dúvidas de que é uma das coisas mais significativas. Por quê? Porque discutir patrimônio alimentar não é separar ou dividir a discussão dentro de uma perspectiva, digamos assim, de uma caixinha. O patrimônio alimentar eu pego aqui e o localizo dentro de um pequeno quadrado, uma pequena caixinha. Não. O patrimônio alimentar e, consequentemente, a cultura alimentar está diretamente relacionado a todos os elementos, a todas as questões problemáticas, a todos os problemas, portanto, mas também as perspectivas de solução também passam pela alimentação e, consequentemente, por um patrimônio alimentar. Dito isso, eu acho que é muito significativo que a gente comece fazendo uma afirmação, dizendo objetivamente que a comida, ela fez o homem homem. Quando eu falo homem, gênero, Homo sapiens sapiens, tá? Foi a comida que fez o homem homem. Por quê? Porque a comida, ela é resultado do desenvolvimento cultural, da elaboração, da formulação cultural.
certo? Quer dizer, a cultura, portanto, é que fez o homem ser o que ele é hoje, com todas as suas tecnologias, com todos os elementos agregados a isso, mas partiu-se da formulação e da elaboração da comida como elemento, como ponto de inflexão, ponto de partida para o desenvolvimento cultural. Então, a comida, a alimentação fez o homem homem, tanto do ponto de vista nutricional, biológico, para sermos o que somos hoje, sem o alimento não seríamos, como do ponto de vista cultural, que aí entra uma distinção que é muito importante. Alimento e comida. Alimento e comida. E é exatamente essa relação que não é uma oposição. Alimento e comida é uma relação complementar, mas é importante distinguir nesse momento dessa discussão, e aí também é relevante dizer que se a professora Cristina parte da questão das mudanças climáticas, a discussão que eu trago numa perspectiva complementar à que ela trouxe é dentro da lógica de uma visão sócio-histórico-antropológica, né? É a discussão da cultura alimentar, do patrimônio alimentar, de um ponto de vista sócio-histórico-antropológico, certo? Então, dentro dessa visão, a gente faz uma sutil diferença, mais sutil, mais profunda diferença entre alimento e comida. O alimento ele tem uma relação muito direta com o natural, com a natureza, com a paisagem. Adalberto lembrava aí da Praça da Gentilândia, que a partida de futebol e o comer embaixo das mangueiras e depois merendar, comendo a manga que ali está. Aquela manga comida pelo Adalberto lá na Praça da Gentilândia é um alimento. Ela não passou por nenhum processo de transformação, ela é a oferta da natureza, tal qual ela foi gerada e ofertada pela natureza. Em grande medida, para sintetizar, para, digamos assim, ser mais didático na explicação, o alimento tem essa relação com o natural. E esse alimento, ele também tem, além da relação com o natural, ele tem a relação com o nutritivo, o nutrir o corpo, nutrir a absorção de nutrientes que gera energia vital. O alimento tem essa perspectiva. Mas aí você pode dizer, sim, mas a comida me traz tudo isso. Me alimenta, me nutre, me dá energia. É verdade. Mas qual é a diferença da comida em relação ao alimento? Vamos pegar essa mesma manga que o Adalberto lembrou. Essa manga, ao invés dele ter chupado lá na Praça da Gentilândia, se ele cata essas mangas e leva para casa, e lá na casa, em casa, alguém, a mãe, a tia, a avó, o pai, enfim, alguém pegasse essa manga e transformasse num doce, numa geleia, essa manga estaria ela estaria saindo daquele seu estado natural, sendo transformado por um conjunto de práticas, por um conjunto de técnicas, tá? E aí ela vira comida. Essas técnicas, essas práticas refletem saberes, né, acumulados através de gerações, passado de geração a geração, que chegaria lá na cozinha da casa do Adalberto com essa manga sendo transformada num doce ou numa geleia. E ali ela estava virando comida. Quer dizer, comida está diretamente relacionado com cultura, com os processos culturais das gentes, dos povos, dos lugares, dos territórios e das paisagens. Essa distinção ela é importante. Ela é importante para a compreensão, que, portanto, nós não podemos tratar as coisas separadamente. Elas podem ter distinções, mas precisam ser compreendidas e tratadas de maneira integral, juntas, certo?
E onde, seguindo esse exemplo, aonde é que esse alimento ele é transformado em comida? Existe aquilo que, num linguajar mais técnico, digamos assim, das próprias ciências humanas, diria-se o locus, o lugar. Esse lugar pode, necessariamente, ele pode ser um lugar físico, mas também pode não ser, ou ser um pouco disso ou não. O locus da transformação, o lugar de transformação, o lugar cultural de transformação do alimento em comida. Qual é? A cozinha. É a cozinha. A cozinha que pode ser um lugar fixo, definido por paredes, por utensílios, equipamentos, móveis, mas definido por práticas, por elementos de tradição, por conhecimento, por saberes, portanto, tá? Que pode essa cozinha não ficar confinada a 4 paredes. Essa cozinha, ela pode ser levada, porque ela, na essência, são os conhecimentos que as pessoas, que os povos, que as gentes possuem. Pense, por exemplo, lembrar de uma coisa mais antiga, mas que com certeza aqui a gente pelo menos, se não vivenciou, se não experienciou, mas a gente sabe que existiu, as pessoas, principalmente aquelas de menor poder aquisitivo, quando precisavam fazer grandes deslocamentos, grandes viagens, independente do meio de transporte, elas se preocupavam com a comida e tantas vezes, eu vou lembrar aqui da minha infância, nessas viagens entre Quixadá, eu sou de Quixadá, a Fortaleza ou a outros lugares, com a minha mãe fazia aquela galinha torrada e botava numa lata, né, aquela famosa lata de leite, que servia para a gente se alimentar durante esse percurso. Quer dizer, a cozinha, nesse momento, ela deixava de ter aquele lugar físico, ela nos acompanhava como produto, como resultante. Mas eu posso pensar, por exemplo, também quando um jangadeiro vai pescar em alto mar, e é lá no alto mar, ele vai voltar depois de uma semana, é lá no alto mar que ele vai preparar a sua comida. Então, o piso da jangada, ou o interior da jangada, vira a sua cozinha. Tá? Então, a cozinha é onde o alimento se transforma em comida. Certo? E esta cozinha, ela está diretamente relacionada a 2 coisas muito importantes. As pessoas, porque não existem cozinhas sem pessoas, e está ligada aos territórios, ligada culturalmente aos territórios. Certo? E aqui, né, territórios, o Adalberto já trouxe lá na fala inicial dele, territórios que não estão presos necessariamente às divisões que o IBGE faz. As divisões que o IBGE faz. O IBGE divide o Ceará em sertão, serra e mar. Mas eu já disse hoje, né, o sertão central do Ceará é tudo a mesma coisa? O litoral do Ceará, litoral leste, litoral oeste, é tudo a mesma coisa do ponto de vista da cultura alimentar? Do seu patrimônio, das suas riquezas, das suas peculiaridades, é tudo a mesma coisa? As serras, a Meruoca, a Serra do Baturité, a Serra Grande, são a mesma coisa? Né? Então, eu estou fazendo esse tipo de questionamento para que a gente perceba que esse território ele vai muito além daquilo que é estabelecido do ponto de vista, por exemplo, o IBGE, porque é a nossa referência, né? Do que é dividido mesmo esses territórios geográficos. O território do qual aqui eu me refiro, ao qual eu me refiro, é o território das vivências, é o território das gentes, é o território dos afetos, é o território das sociabilidades, é, por fim, o território do pertencimento. Aquilo que eu
digo ou que a minha relação histórica, vivencial e cultural define uma relação de pertencimento que é mútuo. Que é mútuo. E esse pertencimento ele é essencial para a gente entender a identidade cultural das gentes, dos povos, dos territórios. Tá? Então, é esse território ao qual eu me refiro e no qual está diretamente inserida a paisagem. Certo? Esse território de afeto, de vivências, de sociabilidades, de pertencimento, ele está diretamente relacionado à paisagem que é vivenciada, que é sentida, que é percebida pelas pessoas, né, pelos grupos. E esse território está diretamente relacionado com essa paisagem. Né? E é nesta relação dos povos com as paisagens, dos povos com os meios aonde elas estão inseridas, que desenvolve-se as bases essenciais daquilo que a gente chama de cultura alimentar. A cultura alimentar, ela busca como conceito, como percepção de realidade, ela vai buscar dar conta de todas as relações que são construídas, de todos os saberes que são construídos e disseminados e perpetuados, passando de geração para geração, de tradições, de costumes, de técnicas e de tecnologias produtivas que têm uma relação, né, direta com a vida do homem, a forma como se produz, com as técnicas aplicadas no processo de transformação do alimento em comida, a maneira como esse alimento digamos, ele escoa, né? Ele escoa, mas é no território fundamentalmente que esses conhecimentos, que esses saberes se desenvolvem e que eles, digamos, sustentam a vida das pessoas e das paisagens. Tá? Das pessoas e das paisagens. Entretanto, se a cultura alimentar ela busca dar conta de todos estes elementos, e ela é esse grande guarda-chuva que interliga todos os elementos, daí a gente ter constituído há 4 anos o Observatório Cearense da Cultura Alimentar, né? Quer dizer, é dentro dessa lógica, e é por isso que a gente hoje, como observatório, temos uma relação de cooperação, né? de parceria mesmo com a Fundação CEPEMA, com todo o trabalho que o CEPEMA já desenvolve há mais de 30 anos. Nós estamos nesse lado a lado, nesse ombro a ombro, porque a cultura alimentar ela diz respeito a tudo isso, a todo o processo. O Adalberto sempre traz de maneira muito concreta a ideia que vai do campo à mesa. Esse é o percurso, né, que ao qual o observatório também se dedica, né? Então a cultura alimentar ela é exatamente essa busca de compreensão. Só para exemplificar, para não ficar muito um tanto quanto abstrato. Só a cultura alimentar, na medida que ela trata em perspectiva histórica as coisas, pode talvez trazer uma resposta para algo que eu não sei se todo mundo aqui já parou para pensar. Nós vivemos numa terra de clima bem quente, né? O Nordeste, o Ceará em particular, eu estou falando aqui de Fortaleza. Fortaleza está a 3,8 graus de latitude sul da linha do Equador. Então é quente. Hoje, em particular, está um dia bastante quente. Esse cabelo meu aqui, grande parte dele é suor mesmo. Estou com o ventilador ligado aqui, certo? E, no entanto, com esse clima que na maior parte do ano ele é quente, bem quente. No entanto, o cearense, de uma maneira geral,
Vocês já pensaram que os cearenses gostam de tomar caldo como café da manhã, como merenda, como almoço, como merenda da tarde, como janta? Como é que se explica que num clima tão quente nós privilegiemos tanto uma comida que aquece mais ainda o corpo? De onde vem isso? Isso é cultura alimentar. É cultura alimentar, que vai ter uma relação com toda a vivência histórica, com todo o percurso desenvolvido pela sociedade, pelo povo, para se chegar a isso. Estou pegando um elemento bem simples para tentar dar, para exemplificar essa coisa da importância de se entender a cultura alimentar. Né? A cultura alimentar. E esta relação que ela tem com o território, ela é fundamental, porque nos territórios, na paisagem, é que nós vamos sentir de maneira mais objetiva as mudanças climáticas. As mudanças climáticas. Né? Então, nós vamos perceber nesse território, nessa paisagem, o desenvolvimento dessa cultura alimentar, que é diversa, que é plural, que varia entre as regiões, entre os povos, às vezes varia dentro do mesmo ambiente, do mesmo território, mas que reconhecê-la é fundamental. É fundamental. É fundamental reconhecer a riqueza, por exemplo, dos feijões na Serra da Ibiapaba. Eu sou encantado por um feijão que lá as pessoas chamam, que a gente só encontra nas feiras, tá? Só encontra nas feiras, que é o feijão grugutuba, que ele tem um grão comprido, né, gordinho, que tem branco, que tem preto, que tem cinza e que tem vermelho. Estou pegando um elemento. Olha a diversidade. E deve ser desconhecimento meu, mas eu só identifico esse feijão lá na Serra da Ibiapaba. O único lugar do Ceará onde eu vi esse feijão. Fiquei encantado, encantado. E já comi várias vezes, é bastante saboroso. Mas que não está nos supermercados, por exemplo. Opa, eu sumi aqui. Caiu a minha conexão, minha gente? Não, tá aparecendo. Só. Tá. Ok. Ela compartilhar, não sei se foi o senhor. Beleza. Então vamos seguir. É pegando um exemplo desse tipo. Tá? É pegar um outro exemplo, toda a tradição histórica do café do maciço do Baturité e o seu sistema agroflorestal de produção. É reconhecer esses elementos. A cultura alimentar, ela se insere diretamente dentro de toda essa, digamos, essa lógica. E ela é fundamental. Por quê? Certo? Porque nos dias de hoje existe uma tensão muito grande que por vezes ela passa despercebida por nós, mas existe um tensionamento que diz respeito aos interesses da indústria, da chamada indústria alimentícia, e vocês com certeza já devem ter visto e escutado em algum lugar que hoje existem 10 grandes, é até redundante falar em grandes, mas 10 conglomerados industriais que controlam mais de 90% do que a humanidade come. Isso é um negócio que é absurdo, mas é real. E essa indústria alimentícia, para esta indústria, é fundamental homogeneizar, padronizar ofertas e consumo de produtos. Se a maior parte da humanidade comer fundamentalmente os elementos, mesmo com suas variações de preparações, mas do ponto de vista do alimento, do ponto de vista do insumo, né? Se a maior parte da população, quanto maior o número de pessoas que consumirem os mesmos produtos, os mesmos insumos,
é muito melhor para essa indústria, porque ela foca nessa produção em larga escala destes insumos. É o trigo, é o arroz, por exemplo, é o milho. Ela foca nesses elementos, para ficar só em alguns aqui, vai produzir em larga escala. Esta produção em larga escala é um dos principais, é o principal responsável pelas mudanças climáticas, né? É um dos principais responsáveis pelas mudanças climáticas e é o principal responsável pela mudança de hábitos e práticas alimentares lá nos lugares, lá no território, nos mais distantes rincões. Mas consegue-se chegar. A indústria alimentar tem conseguido chegar e ela cria cada vez mais homogeneizante, padronizadora, que lhe beneficia, que amplia sua lucratividade e que, do outro lado da moeda, no reverso dessa moeda, essa padronização ela é responsável, né, pela invisibilização, pelo esquecimento e pelo desaparecimento, muitas vezes, de culturas inteiras, de saberes inteiros, de formas de consumo que vão desaparecendo, quanto mais avançam esses padrões definidos essas grandes empresas, por esses conglomerados. Daí, né, faz-se, e a professora Cristina já fez lá na apresentação dela, a apresentação do que é patrimônio alimentar, daquilo que é reconhecido pela Unesco, aqui no Brasil pelo IFAM. Né? Por quê? Porque é esse patrimônio alimentar que está sob fogo cerrado dessa grande indústria alimentícia. Esta padronização, essa homogeneização, ela trabalha contra essa diversidade, ela trabalha contra esses saberes e formas de consumo. Daí a importância da patrimonialização do alimentar. E patrimonializar o alimentar, né, é reconhecer, primeiramente, é reconhecer. Quando fala assim patrimonializar, nós temos, obviamente, a patrimonialização, digamos, oficial, que se dá no marco da lei de patrimônio do IFAM, das leis de patrimônio trazidas pela Unesco, né? Mas também esse patrimonializar, quando eu digo que ele é reconhecer, ele é uma forma de trazer de volta para as pessoas algo que lhes pertence historicamente, mas que por diversas razões, vem se perdendo, vem desaparecendo, vem sumindo. Macaúba na minha infância, eu tenho 56 anos, macaúba na minha infância era uma fruta extremamente comum. Eu estou falando de Quixadá, do Sertão Central. Era extremamente comum. Hoje, no Ceará, dificilmente nós encontramos essa fruta. É disso que a gente fala quando desse desaparecimento, dessa invisibilização. Né? Então, patrimonializar é, num primeiro momento, reconhecer e dar conhecimento, em particular, talvez, às novas gerações. As novas gerações. É reconhecer e dar a conhecer esses elementos que estão nas palavras corretas da professora Cristina, diretamente relacionado com o processo de uma produção sustentável, agroecológica, que pode ter uma relação muito essencial no processo de preservação da paisagem, né? na medida em que é executado dentro de uma perspectiva sustentável, né? Sustentável. Então,
Patrimonializar é reconhecer e dar a conhecer. É também valorizar. Valorizar. E aí esse valorizar é romper com aquela lógica que a gente tem, que eu falei lá no início da minha conversa com vocês, a ideia de rico e comida de pobre. Essa discussão, ou esse elemento, não nos interessa. Comida. Né? O chefe mais laureado, mais conhecido da França, pátria da gastronomia mundial, pelo menos no Ocidente, né? Que é... Nossa, esqueci o nome do chefe agora. Já eu me lembro. Deixa eu esquecer que eu me lembro. Ele diz o seguinte. Ele diz, não existe alta ou baixa gastronomia. Só existe duas coisas. A comida boa e a comida ruim. Só existe a comida boa e a comida ruim. Eu tenho pleno acordo com Alain Ducasse. Pronto, eu disse. Bastava esquecer que eu ia lembrar o nome do chefe. Alain Ducasse. Eu tenho pleno acordo com o Ducasse. Só existe comida boa, comida ruim. Nada de comida de pobre e comida de rico. Aqui no Brasil, aqui no Nordeste, aqui no Ceará, se a gente pega o osso buco, que é aquela parte da perna do boi, né? Antes da canela, que é a chamada mão de vaca para nós, mas antes dela tem o osso buco, é considerado carne de segunda aqui. Aliás, no Brasil, é o único lugar do mundo que tem esse de carne de primeira, carne de segunda, carne de terceira. Não tem fora do Brasil, não tem isso não, tá? Aí você tem essa carne que aqui é de segunda, consequentemente não é valorizada, aí você vai para a Itália. É uma das mais apreciadas e forma um dos pratos mais consumidos, que é o osso buco com polenta. Certo? Então, que distinções são essas? São distinções que a tradição, que a cultura alimentar nos mostra, nos revela e em grande medida, nos explica, nos justifica. Então, é preciso reconhecer, dar a conhecer e valorizar, romper definitivamente com essa ideia de comida de rico, comida de pobre. Comida saudável é tão importante quanto qualquer outra. E preservar, reconhecer, valorizar, preservar. E quando eu falo em preservar, alguém pode pensar assim, mas então a gente vai viver sempre no passado? A gente não vai ter uma perspectiva de futuro? Veja, cultura, de uma maneira ampla, ela é uma construção social. E dentro dela está a cultura alimentar. Se é uma construção social, se é uma construção dos povos, ela está dentro das dinâmicas sociais. Portanto, não é uma coisa estática, não é uma coisa parada. Ela é uma coisa dinâmica, se transforma, se adapta, se modifica, se preserva. Nós vivemos hoje dentro desse processo, dessa tensão, essa espada permanentemente sobre a cabeça, trazido pelos interesses da indústria alimentar, mas sempre, como diz Jean-Pierre Poulin, sempre que as tradições estão ameaçadas, são os saberes das cozinhas que se revelam como territórios de resistência, como elementos de resistência a essas ameaças. E é aí, efetivamente, que é fundamental que a gente conheça, dê a conhecer e valorize, e que esse processo seja um processo efetivo, tanto de patrimonializar, no sentido dos grupos se reconhecerem, terem de fato uma relação, recuperarem uma relação de pertencimento com muitas coisas da paisagem, dos lugares, da cultura alimentar, portanto, e também patrimonializar na medida do possível. Os processos não são simples,
mas também não são impossíveis de ocorrer, né? Então, isso é essencial, né? E tem uma relação direta com os territórios. Patrimonializar é dialogar diretamente com os saberes e vivências daquelas e daqueles que habitam os territórios. Sei que me alonguei muito, mas era isso que eu gostaria de dizer a todas e todos. Não sei se contemplei o esperado, mas era o que eu queria lançar, digamos, como elementos de reflexão. Obrigado, professor, foi maravilhoso. Isso é apenas um dos momentos. O professor já se comprometeu, nós teremos outros momentos com o OCA, com outros parceiros do OCA, nós temos profissionais fabulosos da cadeia alimentar, consultores de restaurante, cozinheiros, empresários, pesquisadores, tá certo? E nós temos aqui algumas perguntas, algumas observações. Pessoal parabenizando, Adriana Cerqueira, muito obrigado por ter acessado essa discussão tão rica e necessária, trabalho com patrimônio cultural e material. Tenho me interessado nas pesquisas e estudos sobre cultura alimentar. Como posso ter acesso ao curso completo e ao grupo de pesquisa? Sou de Salvador, Bahia. Todo o curso, esses 3 módulos, estão no Facebook da Fundação CEPEMA. O material, se você colocar um e-mail aqui, a Aurinet, a Fundação CEPEMA, todas as apostilhas que foram distribuídas, você pode receber também gratuitamente. Sobre o OCA, nós temos um Instagram, tá certo? Eu não sei se tem algum e-mail, mas tem um Instagram, que é o OCA, Observatório da Cultura Alimentar, tá certo? E ele tem seus momentos de estudos, de debate de literatura, tem alguns programas, e você pode entrar em contato ou com o professor Roberto também, que pode deixar o e-mail aqui, ou algum e-mail do OCA. Adriana Cerqueira. Muito obrigada, Adriana, da Bahia. A Jéssica, tem uma pessoa de Minas Gerais também, tá certo? O Monteiro fala, para a manutenção e preservação da nossa cultura alimentar, temos que observar o alimento de forma ampla, transcendendo o biológico, onde estão inseridos, patrimônio material e imaterial, onde é uma formação de sabor e uma construção social e vai dar semente ao prato. Parabéns à Fundação CEPEMA pela iniciativa, aos expositores, mediadores por todas as intervenções. Gratos por esse momento. Professor, em relação à comida de rico, comida de pobre, eu falo de São João del Rei, Minas Gerais, as possibilidades que a gente tem. Um abração para você, Antônio. Aqui ao lado, Tiradentes, um dos polos gastronômicos do estado, o fígado de boi aumentou muito de preço após os festivais de comida de boteco. Como a gente valorizar a cultura gastronômica nossa, os alimentos regionais, sem prejudicar a segurança alimentar da população mais pobre, né? Rodolfo, pratos regionais ganharam o mercado com qualificação e dinamismo, enaltecer os insumos locais. E tinha uma pergunta da Jéssica aqui, ver se eu localizo, já tem essa outra que o professor já deve ter anotado, mas tem uma outra pergunta, professor, que a Jéssica coloca. Jéssica, professor Roberto, como o senhor bem colocou, a comida que fixou o homem e na terra, e nossos hábitos alimentares dizem muito sobre a nossa história de cultura. Nesse sentido, que o senhor vê o hábito de comer carne no contexto de mudança climática e crise do sistema associada à pecuária. Tá? Então, aí nós temos algumas observações, 2 perguntas. Uma está ligada vem de Minas Gerais, sobre os festivais de gastronomia. No caso dele, aumentou o preço do fígado de boi na região, segundo ele, prejudicando a população local, já que o fígado ficou muito caro. E o outro é a da Jéssica, falando do produtor, cultura, alimento e a questão de consumir carne e as mudanças climáticas. Com você, professor. Bom, vamos aqui começar aqui pela indagação da Jéssica, né? Do consumo de carne. Olha,
essa relação cada vez mais próxima do observatório com a CEPEMA, né, as discussões que a gente tem tabulado já há pelo menos uns 2 anos, né, a realização em 2019 do Ceará Organic Foods, que foi importantíssimo para nós aqui, festival internacional. Acho que cada vez mais essa discussão da cultura alimentar, a proximidade do Oca com a CEPEMA nesse sentido, ela se junta, ela se soma dentro de uma lógica de percepção de que mudanças nas práticas alimentares, elas são necessárias por conta da saúde do planeta, que está tão ameaçada, né? Está tão atingida, colocando realmente o planeta num estado gravíssimo, né? Aí há questões que são colocadas, não é para daqui a muito tempo, não, 2030, 2040. Exatamente. Nós não tivermos mudanças drásticas nos padrões de produção e de consumo, nós vamos ter sérios problemas. E assim, sem querer de maneira alguma ser alarmista, mas é importante que a gente saiba, quando a gente vê na imprensa atual, tem tido um destaque muito grande, né, as sondas que estão em Marte, não sei mais o que, vocês devem ter acompanhado isso. Isso está ocorrendo, pessoal, também em função dos problemas e das mudanças climáticas. Existe uma minoria, são duas coisas: as viagens, aí, as possibilidades de se transmutar de planeta, e a construção de bunkers que estão sendo feitas em alguns lugares, né, nos países ricos em particular, nessa minoria riquíssima, porque já se aponta que eles não têm o interesse de mudar os seus padrões produtivos, né? É o lucro acima de qualquer coisa, e querendo criar alternativas de sobrevivência para eles, para um pequeníssimo grupo. Então, só para pontuar isso. Então, dentro dessas mudanças que precisam ocorrer, uma delas essencial é a redução drástica do consumo de carne, em particular de carne bovina, porque são os rebanhos, a derrubada de florestas para transformá-las em pastos e tudo aquilo que o gado bovino significa do ponto de vista da produção de gás carbônico, né, nos aponta a necessidade de mudar esses padrões. Agora, e essa que é uma grande luta que nós precisamos. É muito objetivo que nós precisamos reduzir drasticamente o consumo de carne, em particular de carne bovina. Não somente, mas em particular. Agora, por onde fazer isso? Porque é aí nesse momento que a cultura, as práticas, os hábitos alimentares prevalecem. Aqui no Ceará nós temos uma lógica de dizer assim: o prato tem feijão, o prato tem arroz, o prato tem uma salada, o prato tem uma boa farofa, mas a pessoa pergunta: e qual é a mistura? Se não tiver um pedacinho de carne ali, a pessoa diz que não tem comida. Eu não comi, estou passando fome porque não tem um pedaço de carne. A famosa mistura. Eu não sei como em outros estados se trata disso, mas no Ceará é a famosa mistura. O que é a mistura? Né? Então, nós precisamos trabalhar de maneira bem enraizada e profunda nessas mudanças de hábitos alimentares. E eu não vejo outra perspectiva se nós não começarmos a trabalhar com as novas gerações lá na escola, lá na merenda escolar. Trabalhar junto, patrimonialização, reconhecimento, valorização, e trabalhando com as novas gerações em particular através da merenda escolar. A merenda escolar cumpre um papel essencial. Nós temos leis aí que valorizam a produção familiar, etc., né?
Mas, além disso, que nós precisamos intensificar cada vez mais, nós precisamos mudar esses cardápios na merenda escolar que apontem a perspectiva de valorização, né, do consumo, da produção e do consumo de alimentos sustentáveis, alimentos ecologicamente sustentáveis. E aí é reduzir mesmo o consumo de carnes o máximo que a gente puder. O máximo que a gente puder. Existem pessoas e grupos e setores que falam da necessidade de um veganismo juvenil militante como uma alternativa para esse consumo, né, de carnes, que seria um caminho. Eu tenho pleno acordo. Agora, também reconheço a dificuldade de lidar com essas marcas culturais alimentares. E aí que entra a questão da patrimonialização, do reconhecimento, da valorização e do investimento nessa área tão específica e tão importante que é a merenda escolar. Tanto do ponto de vista da segurança alimentar e soberania, segurança e soberania alimentar, como da mudança dos hábitos alimentares. Quanto à questão dos festivais,